Eu sou Alan Amaro do Chile e eu já sei que chegou o momento da gente poder gravar sobre segurança pública aqui no Chile. A gente vai fazer uma breve comparação entre Brasil e Chile quanto à segurança. Eu sei que muitos vão falar assim, cara, não se compara, a segurança no Chile é muito boa e tal. Já sabem para turismo, por exemplo, quais são os golpes. A gente pode dar uma passadinha nessa área também sobre golpe de turismo. Só que a maioria das pessoas que me acompanham, eles não querem vir para o Chile para turistar, eles querem vir para o Chile para morar. Então o meu estilo de conteúdo sobre segurança aqui vai ser um pouco diferente. Beleza? Então eu quero que você entenda uma coisa. Talvez a régua que eu vá falar aqui pra vocês, ela seja um pouco alta, porque eu sou do Rio de Janeiro. Então assim, eu sou do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, sabe? Quando dirigia no bairro onde eu morava, eu tinha que dirigir, a luz do salão precisava estar acesa, os vidros abertos, fosse à noite, pisca-alerta ligado, se fosse de dia, pisca-alerta ligado, para que, né, os donos ali do bairro, eles pudessem perceber que eu não era nenhum tipo de bandido, muito menos de polícia, disfarçado, ou até mesmo uma facção, né, rival querendo tomar aquele território ali. Não era nada disso. Só que eu passei por algumas coisas, né, no Rio de Janeiro, e quem vive essa realidade, eu acho interessante a gente poder falar sobre isso. E isso foi um dos motivos que me fez ficar onde eu moro hoje, né? A segurança. Então, assim, eu quero que você não entenda mal esse vídeo e nenhum dos vídeos que eu faço, porque todo o conteúdo para vocês é para que tenham uma base. Não use meu conteúdo como uma verdade absoluta, porque não é. Cada pessoa tem um estilo de vida diferente, cada pessoa tem uma forma de entender as coisas e a vida. Inclusive as suas próprias experiências. Tem gente que me segue do Brasil inteiro, de Portugal, do Chile também, brasileiros que já moram no Chile também me seguem por aqui. Só que assim, a sua realidade no Brasil talvez não seja igual à minha. Talvez você seja de um estado mais tranquilo, de um bairro mais tranquilo no Brasil, que não tinha uma régua tão alta para falar sobre segurança pública. Só que você sabe que dentro dos serviços de segurança existem coisas que não funcionam. Quer ver um exemplo? Correio. No bairro onde eu morava, na minha residência, não chegava nenhuma encomenda. A gente não fazia compras por internet. Você já passou por isso? Aí você pode perguntar assim, mas Alan, no Chile tem assalto? No Chile tem roubo de carro? No Chile tem... Eu vou explicar para vocês o que tem aqui no Chile sobre segurança pública. Calma! Então, se tratando de régua, às vezes você tem a régua um pouquinho mais baixa do que a minha, beleza? Então é só para que você entenda que esse tipo de conteúdo aqui é um conteúdo que vai servir para você ter uma base do que estamos falando. E se a minha régua é alta e a sua for também, esse conteúdo vai te dar um gancho muito maneiro sobre o que é a segurança aqui no Chile, tá? Então vamos começar primeiro por como é o estilo de vida de pessoas aqui no Chile. Eu percebo que as pessoas elas são bem mais tranquilas, digamos assim. Tranquilas por quê? Tranquilas no sentido de você ver que tá todo mundo na rua, principalmente aqui no bairro onde eu moro, na cidade onde eu moro, e não tá preocupado com a carteira que está aqui no bolso de trás, ou o telefone que também está no bolso de trás, né? Até porque é uma cidade pequena. Então a galera tá sempre assim, andando tranquilamente. Você não vê as pessoas assim, ó, por exemplo, ó. Sabe o que eu tô falando, né? A verdade é que eu era assim. Eu olhava para o lado, olhava para o outro e ia caminhando. Eu ficava sempre atento porque qualquer lugar era possibilidade de eu ser assaltado. Essa é a verdade. Um tipo de assalto muito comum é dentro do ônibus. Pessoal indo pro trabalho, voltando do trabalho. Cara, teve uma vez que eu fiquei tão revoltado com a notícia, não aconteceu comigo, foi que os caras estavam se fantasiando de trabalhadores da Light, que é a empresa de energia do Rio de Janeiro, e assaltaram um ônibus na Dutra. Fantasiados não, vestidos de trabalhadores da Light.
às 6h30 da manhã. Isso é muito revoltante. Eu ainda tenho família lá. Eu vou lá ainda. Esse ano eu tô de férias, mas eu vou no Rio de Janeiro. Cara, eu tive a oportunidade de ir como turista. É outra cidade, é outra coisa. A gente frequenta outros lugares, entende? Não é o tipo de pessoa, por exemplo, que mora, que vive lá, que tem que pegar ônibus lotado, trem lotado todos os dias, acordar às 4h30, 5 horas da manhã para poder ir trabalhar no centro do Rio de Janeiro e voltar saindo 6 horas do trabalho, chegando em casa quase meia-noite. Não é assim a vida, cara. Por isso que eu amo voltar lá como turista e entendi do porquê que os turistas amam o Rio de Janeiro. Eu acho que o que mais me incomodava era poder ter que entrar com medo no bairro onde eu fui nascido e criado, sabe? Isso era o que mais me incomodava. Não era dessa forma, se tornou da forma que está até hoje lá, né? Muito perigoso, inclusive. E aí, você tem a noção de que todo lugar no Brasil é assim. Você, que é de outro estado, comenta aqui qual estado você é e se você se identifica ou o que eu tô falando é muito fora da tua realidade. Não se sente seguro, mas a sua régua é muito mais embaixo do que a minha. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Não sei em qual cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, eu consigo andar tranquilo, em paz, que seja independente da hora que seja. Eu não sei. Aqui, por exemplo, eu encontrei uma cidade que eu consigo viver tudo isso. Coisas que eu não vivia. E aí tem uma parada que é pior, que é você provar, caramba, sair de onde eu morava, sair daquele lugar que era super, hiper, mega perigoso. Olha que genial, que legal. Porém, entretanto, todavia, os nossos convívios, amizades, trabalho, muitas das vezes, os afazeres mais importantes, ele te leva de volta para lá, né? E aí existe um problema, você descobre que é muito mais perigoso você se locomover até onde você morava do que você realmente se locomover para morar lá. Porque assim, a quem mora nesses lugares, nesses bairros, pelo menos os seguranças da área, eles te olham, eles sabem quem é você. Ele vai se acostumando, você chega, você sai, a galera sabe quem é você. Digamos que você seja o cria do ambiente. Vocês entendem essa expressão, correto? Agora sim, quando você já sai desse bairro e você tem que continuar frequentando o mesmo bairro, já fica um pouco mais complicado, porque a galera muda, às vezes toda semana, às vezes acontece alguma coisa, Jesus, tem que trocar agora o dono, ou tem que trocar agora o frente, ou tem que trocar lá, sei lá quem. Você acaba agora, neste momento, não sendo mais reconhecido, que obviamente se torna um pouco mais perigoso. Mas aí você me pergunta, Alan, você morava dentro de uma favela? Não, eu não morava dentro de nenhuma favela. Esse é o mais interessante, que no Rio de Janeiro, o que me chama mais atenção é que tem alguns lugares que não tem nada a ver com favela, que às vezes você entra parecendo que é um bairro muito tranquilo. Você passa de uma esquina a outra, dependendo, você já é recebido de uma forma que você não gostaria de ser recebido. Por isso que muitas das pessoas, quando vai de turista, aluga carro e quer viajar pelo Rio de Janeiro de carro, acompanha os aplicativos ali, né, de Waze, do mapa e tudo mais, entram em lugares que não deveriam. Então, assim, isso é triste e de verdade eu não me orgulho de estar comentando isso aqui com vocês. De verdade, eu também não tenho só a intenção. Eu tô falando da realidade do Rio de Janeiro, gente. Não é na minha época, porque eu já estou fora de lá há quase 4 anos. Continua a mesma coisa, se não pior. E como eu disse, às vezes a sua realidade não é essa. E agora a gente vai entrar para colocar uma diferença entre Brasil e Chile. Vem comigo. Ah, mas você tá falando isso como se o Chile fosse uma maravilha, 1000 vezes. Não. Eu vou mostrar em notícias, vou mostrar tudo aqui para vocês agora como funciona a criminalidade aqui no Chile. Mas tem uma diferença absurda. Existem algumas notícias que dizem que o Chile e Santiago, principalmente, turisticamente falando, é uma cidade muito segura. Em vista do que eu já vivi, eu posso até concordar com essa matéria. Porém, assim, para uma pessoa que não é acostumada dentro desse tipo de violência e tudo mais, o que ele quer encontrar? Tranquilidade. Só que nenhum país é perfeito, certo? Você vai encontrar problemas em diversos países que você for, principalmente se tratando de segurança. Só que o que me chama a atenção aqui no Chile é que o nível
de criminalidade deles é bem diferente. São crianças e adolescentes que cometem infrações e até crimes que você olha e você fala, como que essas pessoas fizeram isso? Ou melhor, como que deixaram essas crianças cometer esse tipo de crime? Quer ver um exemplo? Olha essa notícia aqui. Essa notícia que eu vou passar aqui agora na tela é uma notícia que aconteceu agora recentemente, tem 3 dias. Alguns adolescentes que aparentavam estar saindo da escola assaltaram um adulto maior, que aqui no Chile chamam os velhinhos, né, os idosos. Aqui no Chile chamam idosos de adulto maior. Então o que acontece? Essas crianças assaltaram esse coroa, levaram o carro dele, bateram o carro dele na pista e saíram correndo, fugindo. Olha o tipo de crime que acontece por aqui. Existem outros crimes também. Esse crime que aconteceu, roubaram papo de mais de 20, de 30 milhões de pesos dentro de casa de umas famílias, se tratando de dinheiro em efetivo, né? Efetivo aqui se fala dinheiro na mão, ok? Entraram nessa casa, roubaram aí os pertences da família, né? Assaltaram. E sabe o que é mais interessante? A notícia diz que eles não estavam armados, ou seja, com arma de fogo. Vou contar um negócio que aconteceu comigo, aqui na loja. Primeira vez que aconteceu algo comigo parecido a isso, olha o tipo de crime que a galera comete aqui, olha o tipo de roubo que a galera comete, tá? Eu estava atendendo um cliente na loja, ele queria, à noite, na parte da noite, num verão, ele queria trocar a tela, né? Ele queria trocar ali o display da tela. Beleza. Só que ele me deixou 2 telefones. Ele me deixou um telefone um pouco mais caro e ele me deixou um outro telefone para poder realmente trocar a tela, que era um pouco mais barato. Cara, tava com uma família, tava com filhos, o cara. Inclusive, beleza, bem aparentado e tudo mais. Olha o que ele conseguiu fazer. Ele falou, a gente trocando ideia, e eu troquei a tela, tudo mais, ele provou a tela, e ele falou que ele estava sem sinal de internet, tá? E iria ali poder trocar e fazer a transferência. Só que assim, eu não maldei, olha, presta atenção, eu não maldei o cara porque o outro telefone que ele tinha deixado aqui era mais caro do que ele tinha trocado a tela. Só que ele já tinha maldade nisso. Eu não maldei, eu falei, cara, no meu pensamento, eu nunca imaginei que um cara iria tentar dar um golpe de não pagar um serviço deixando um telefone mais caro. E foi exatamente isso que aconteceu. Sumiu, nunca mais voltou e ele deixou o telefone aqui. E eu usei, obviamente, esse telefone como garantia daquilo que eu tinha feito, que era a tela, muito mais caro. Mas assim, não era pouco mais caro, era bem mais caro. Ele preferiu deixar um telefone. Alan, pode ser que ele tenha roubado os 2 telefones, mas estava desbloqueado, não tinha nada, nenhum sinal de roubo, nenhum sinal de informação, nada. Não tinha nada. E o segundo caso, que aconteceu também comigo aqui na loja, foi da mesma maneira. Eu trocando uma tela para cliente, ela estava sem internet, disse que ia colocar o Wi-Fi, né, no telefone, também não vi nenhum problema, eles sempre fazem isso aqui, né, botei o Wi-Fi para ela poder fazer a transferência e ela me pediu uma carcaça, que aqui chamam capinha de carcaça. Gente, nisso que eu virei para poder pegar a tela, a mulher saiu correndo. Literalmente a mulher saiu correndo. E assim, eu fui atrás dela, só que ela entrou dentro do carro e meteu o pé. Galera, foi isso que aconteceu. Saiu correndo e não pagou o serviço. Só que, gente, essa era uma pessoa, né? Porque na minha loja tem câmera, né? E aqui existe grupos no Facebook e tudo mais, que a galera um conhece o outro, né? E aí eu fui, publiquei o que aconteceu e tudo mais. Cara, tinha muito compartilhamento, mas muito, fizeram muito compartilhamento. E a pessoa era aqui da cidade. Gente, a cidade é pequena. A pessoa fez isso. E aí me chamaram aqui no Facebook falando, não, ó, essa pessoa tá com problema, não sei o quê. No final de tudo, se fizeram responsável por ela ter feito isso e me pagaram o meu trabalho. Sim, vocês estão me entendendo que o nível de criminalidade deles é muito abaixo do que eu vivia, por exemplo? É muito abaixo, gente. Você tem que tomar cuidado, por exemplo, com a sua carteira, com a sua bolsa, pra galera não pegar sem você ver, pra não ser enganado na hora de você
dar um 10 mil pesos e falarem que você deu 2, né, na troca das notas. Esse é o tipo de coisa que você tem que ter cuidado. Essa galera de Santiago e de algumas pessoas aqui no Chile, eles se juntam em grupo para poder assaltar e assaltar mais idosos. Muitas das vezes, quando é muita gente, aí sim, vão lá, vê que o cara tá meio assim, lerdão, vai lá e assalta o cara, bate no cara. Já aconteceu também de a pessoa também, nesse sentido, né, de a pessoa também. E mesmo onde eu moro, o que está acontecendo bastante? Entrarem na casa das pessoas que venham aqui, por exemplo. O cara tem dinheiro, vem aqui, constrói uma casa, não tem cerca, não tem porta, não tem nada assim para poder usar de segurança ali e entra gente, rouba e vai embora. É basicamente isso o crime que acontece por aqui. De repente, para você que se interessa nessa questão de posse de arma, no Chile eu posso ter minha arma de fogo e tal, para me proteger, se alguém invadir minha casa ou algo tipo assim. Galera, pode ter arma de fogo se você cumprir alguns requisitos. Por exemplo, você precisa ser um residente definitivo, ter uma residência definitiva, você precisa cumprir alguns requisitos para que isso venha acontecer. Agora, pelo que eu estava lendo, você não pode, em hipótese alguma, andar com ela no meio da rua. Tem que ser para utilizar dentro da própria casa, segundo o que eu entendi. De drogas aqui também, vamos abrir logo o jogo. Gente, aqui ó, a marihuana, que é o que falam aqui, né? A malvada que todo mundo conhece, aqui você anda por vários lugares, em Santiago principalmente. Você anda por vários lugares, você sente o cheiro, sabe? As pessoas no meio do parque, do lugar aberto, como se fosse um cigarro normal. Ah, assim, sinceramente, é uma parada que realmente praticamente liberado. E para terminar esse vídeo, não vale nem a pena a gente pegar números, porque o Brasil ele é muito grande, muito grande, e obviamente que os números, né, dentro dessa tese aí, para lá vai ser bem maiores estratosfericamente do que aqui no Chile, tá? Mas, se comparando aí, existem tudo isso que eu tô falando para vocês, aqui também existe. Existe os assaltos à mão armada? Existem. Só que o que eu quero te dizer é que em relação à régua que eu disse no início do vídeo, não se compara de onde eu morava, certo? Então eu espero que você tenha me entendido, espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. E ó, tem umas cidades aí que são zonas vermelhas em Santiago. Vou colocar o print aqui para vocês de algumas cidades que são zonas vermelhas, que são um pouco mais perigosas, né? Que tem tráfico, enfim, que é muito mais perigoso do que qualquer outra cidade. Então fiquem atentos na hora de vocês alugarem suas casas e também de turistar pelo Chile. Eu sou Alan Amaro do Chile e a gente se vê no próximo vídeo.